Pega a sua Bíblia, por favor. Pegue a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu quero pregar hoje sobre o terceiro segredo que me faz produzir por 1000 homens. Faça assim comigo, ó. Produzindo por 1000 homens. Vamos lá, mais forte, igreja. Recapitulada rápida. Primeiro segredo: a unção dos 7 nomes redentores de Deus está dentro de mim. Corpo no passo, coração no trono. Jeová Raá, Jiré, Shalom, Rafá, Tissidikeno, Samá, Nissi. Faz assim, ó. Esta unção está dentro de mim. Segundo segredo: o meu corpo é o quê? O útero de Deus. Joel 2:28. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos sonharão e os jovens terão visões. Quem engravidou Maria do maior projeto de Deus para a humanidade? O Espírito Santo. Ficar grávido pelo poder do Espírito Santo não é privilégio de Maria. Levanta a mão e diga assim: é meu também. Deus, ele transforma o nosso corpo em útero dele e coloca aqui dentro sonhos, projetos, ideais, coisas extraordinárias. E hoje eu vou pregar sobre o terceiro segredo de alguém que produz por 1000 homens. Diga comigo assim: de volta para a vida, de volta para a batalha. Levanta a mão e diga assim comigo: o meu Deus, levanta a mão e declara: o meu Deus está me chamando de volta para a vida e de volta para a batalha. Aplaude e glorifica ao Senhor. Diga para quem está do seu lado: não é hora de aposentadoria. Fala para ele aí. Diga para ele: não é hora de pendurar chuteira. Quem está entendendo da glória? Hoje Deus vai mexer conosco, irmãos. Tem gente aqui que estava querendo entregar os pontos, aposentar, largar tudo. Não. Hoje Jeová vai te pegar e vai dizer assim: o fim não é o fim. O fim é apenas o começo dos melhores dias da tua vida. Amém? A Bíblia diz se você puder abrir, Reis. Aqui fala de uma história muito conhecida, capítulo 19, versículo de número 4. 1 Reis 19, 4. Um homem que estava pensando em abandonar, um homem que estava pensando em deixar, um homem que estava pensando em abrir mão dos projetos que Deus tinha preparado para ele. Olha o que diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Esse texto todos vocês conhecem. Um homem chamado Elias, ele decide abrir mão da vida. Ele decide abrir mão dos projetos que Deus tinha para ele. Por quê? Porque ele estava sendo perseguido por uma mulher chamada Jezabel. E quando ele avalia aquela perseguição, ele toma uma decisão: basta,
eu não vou mais continuar sofrendo. A minha jornada acaba aqui. A morte é o melhor caminho. A morte é a melhor escolha. Jezabel queria cortar a cabeça de Elias, porque Elias tinha matado os 450 profetas do Deus Baal, e a rainha idolatrava Baal. Elias, ao saber da notícia, começou a fugir da morte, correndo pelo deserto, e milhares de soldados atrás dele. Elias estava cansado. Elias estava fugindo da morte, sentindo-se oprimido, nervoso, pois sabia que seu pescoço iria ser cortado. Elias deitou debaixo de um zimbro de uma árvore, com uma depressão profunda, angustiado, sofrendo terrivelmente. E Elias começou a orar, dizendo: Deus, me leva. Se Elias fosse ímpio, ele suicidava. Mas como Elias não era ímpio, ele não suicidou. Ele pediu para Deus levá-lo. Ele pediu para Deus tirá-lo da terra. Ele pediu para Deus tirá-lo daquela situação difícil. Ele disse: Pai, eu não tenho mais motivos para viver. Estou me aposentando para sempre. Estou dependurando a minha chuteira. Eu não quero saber de mais nada. Mas o Senhor envia o anjo. E o anjo visita Elias e diz assim: Elias, a sua jornada não acaba aqui, Elias. Eu estou te chamando de volta para a vida, de volta para a batalha. O que Deus estava nos ensinando? Que quando o diabo diz é o fim, ele do céu decide, é apenas o começo. Levanta a mão que eu quero profetizar. Talvez tem pessoas aqui que estavam pensando em abrir mão de projetos, abrir mão do ministério, abrir mão da empresa, abrir mão da família, diante de tanta luta. Mas Deus me autoriza a te dizer: o fim não é o fim é apenas o começo. Deus te chama de volta para a vida, Deus te chama de volta para a batalha. Deus diz: eu tenho um plano contigo e eu vou te usar. Quem crê, aplaude e glorifica ao Senhor. Quantos de nós enfrentamos isso? Não importa se você é muito ou pouco de Deus, existem momentos nos quais sentimos que o coração está batendo mais fraco, e se Deus pudesse nos levar nesse momento seria bem melhor, porque assim estaríamos livres do problema. É o momento em que a pessoa pensa em desistir. É o momento em que a pessoa, sendo muito de Deus ou pouco de Deus, Elias era muito de Deus, mas ele pensou em desistir, ele pensou em largar tudo, ele pensou que a morte seria o melhor caminho. Será que nós aqui nunca pensamos isso? Seja você muito de Deus como Elias, ou seja você pouco de Deus. A Bíblia revela que Deus, ele desce do céu, vai até Elias e diz: Elias, eu estou te chamando de volta para a vida, de volta para a batalha, porque a sua jornada não acaba aqui. Deus estava deixando claro para Elias que havia muita coisa que ele queria fazer através dele. Deus estava deixando claro para Elias que ele seria um vaso de honra nas mãos dele. Deus estava deixando claro para Elias que ele precisava dele. E Deus decreta: Elias, nada de aposentadoria, nada de pendurar chuteiras, eu vou te usar muito. Tem pessoas aqui que talvez você estava pensando em se aposentar, tem pessoas aqui que talvez por causa da luta você estava pensando em abrir mão do chamado de Deus para a tua vida, mas Deus está te dizendo: eu preciso de você, eu vou te usar, eu vou te usar, eu estou te chamando para você voltar à prática das primeiras obras. Irmãos, escuta. Pergunta para o seu vizinho: o que tirou você da batalha? Pergunta para ele. Elias foi uma perseguição. Pergunta para o seu irmão: quem determinou o seu fim? No caso de Elias, foi Jezabel.
Quantos de nós não passamos por essa experiência e choramos horas e horas, decepcionados com a vida sentimental, com o casamento, com a empresa, com o trabalho, com a igreja, com o pastor, com os amigos, com as pessoas? Quantos de nós não enfrentamos isso? Depois de ter construído sua casa, carregando cimento nos ombros, mãos sangrando, de repente você a perde e fala: meu Deus, perdi a minha casa. Quantas vezes as desilusões, as experiências amargas, as lutas, as decepções, o fracasso, quando acontece conosco esse tipo de provação, o diabo procura nos dizer: não vale mais a pena viver, não tem solução, dê um jeito na sua vida, espere a morte chegar, suicide, beba até cair no chão. 99% dos alcoólatras passaram por decepções e tomaram a decisão que não valia mais a pena viver. O sofrimento é um perigo. Cuidado quando estiver passando por momentos difíceis, ou seja, a morte de alguém, a perda de um emprego, ou quando a empresa quebra, ou até mesmo a desilusão sentimental ou financeira. Não seja alimentado pelo espírito da desilusão, achando que não vale a pena continuar vivo. Eu estou falando de um profeta chamado Elias. Eu estou falando de um homem que orou e Deus mandou fogo do céu. Eu estou falando de um homem que venceu 800 profetas de Baal. Esse homem queria morrer. Esse homem decidiu largar tudo. Esse homem decidiu abandonar tudo. Mas eu vejo um Deus cuidando de Elias. E eu vejo um Deus cuidando de pessoas, Ramanabassu, aqui nesta manhã. Eu vejo Deus visitando homens e mulheres que talvez estavam pensando que era o fim. Quando o diabo disser é o fim, pode ter certeza, naquela mesma hora Deus está dizendo é o começo. Na Bíblia, todas as vezes que o diabo disse para alguém é o fim, ali Deus estava decretando: vai ser o começo dos melhores dias da sua vida. O diabo disse para José do Egito dentro da cisterna: é o fim. E Deus disse: é o começo, José, o governo do Egito te espera. O diabo disse para Moisés no deserto, disse sim, é o fim. E Deus disse: Moisés, é o começo, transformar-te-ei no libertador do meu povo. O diabo disse para Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha ardente: é o fim. E Deus disse: eu vou decretar o início dos melhores dias da vida de vocês. Babilônia precisa de vocês. O diabo disse para Jonas da barriga de um peixe: é o fim. Deus, porém, disse: Jonas, é o começo, Nínive te espera. O diabo disse para Daniel dentro da cova dos leões: é o fim. Deus, porém, disse: Daniel, é o começo, seu testemunho vai mudar a Babilônia. O diabo, meu irmão, ele disse para Evander Holyfield: é o fim. Você está doente. Evander Holyfield era o maior lutador de boxe que existia. Acabou para você. O diabo decretou: é o fim. Porém Deus disse: é o começo, meu filho. Pouco tempo depois, Evander Holyfield foi curado. Ganhou por 2 vezes do mais temido lutador do mundo, Mike Tyson, tornando-se campeão mundial dos pesos pesados. Quando ele entra no ringue, no boné de Evander Holyfield e no kimono estava escrito Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. E aquele homem, escuta isso aqui, irmãos, aquele homem que estava doente, que o médico disse: você nunca mais vai lutar, você nunca mais vai subir no ringue. Ele sobe no ringue, no kimono escrito Filipenses 4,13, do boné escrito Filipenses 4,13, e do céu Deus disse: vai ser o começo, Holyfield. E Holyfield se tornou campeão mundial. Levanta a mão que eu quero profetizar, querido. Se o diabo disse que é o teu fim, não se preocupa não. Deus nessa manhã está dizendo: é o começo, 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 é o começo dos melhores dias da tua vida. Bata palmas e dá glória. Irmãos, são nas tragédias
que se inicia os melhores dias da nossa vida. A bomba em Hiroshima acabou com o Japão. É o fim. A partir daquela bomba atômica, aquela bomba terrível, Hiroshima, o Japão nasceu de fato e se tornou a maior potência mundial na área da tecnologia. São nas tragédias que começam os melhores dias da nossa vida. São nas tragédias que Deus nos dá força para caminhar, para avançar e para conquistar novos alvos. São nas tragédias que Deus nos renova. São nas tragédias que Deus parece que nos pega no colo e diz assim: eu estou te segurando nos meus braços. São nas tragédias que muitas coisas melhoram na nossa vida. Tinha um campo de futebol society lá na escola de ministério, no sítio do meu pastor lá em Belo Horizonte. E o campo estava muito surrado, a grama estava toda seca, a grama estava ralinha. Até que um dia nós fomos jogar, e quando nós chegamos para jogar, o moço que cuidava do campo disse assim: hoje não pode jogar aqui. Aí nós perguntamos por que. Ele disse: é porque eu vou pôr fogo nesse campo. E ali ele preparou um pouquinho de grama que restava e colocou fogo, e começou a pegar fogo no campo. E nós falamos: mas por que o senhor está colocando fogo? Ele disse: sabe por quê? Porque quando vier a primeira chuva, vai brotar lá da raiz grama que a gente não conseguia ver mais aqui por cima do campo. Na primeira chuva, esse campo vai voltar a ficar verde. E aí ele colocou fogo. Depois passou um tempo, choveu, a grama cresceu e o campo ficou verdinho novamente. Sabe o que eu aprendo? Às vezes tem áreas da nossa vida que Deus permite que pegue fogo, para que a gente comece tudo novamente em uma nova etapa, em um novo estilo de vida. Irmãos, se o diabo te disse é o fim, comece a dar muita glória a Deus e muito aleluia, porque Deus está dizendo é o começo. Não se curve pensando que acabou. São nas tragédias que nós reajustamos a nossa vida. São nas tragédias que nós colocamos muitas vezes as coisas no seu devido lugar. São nas tragédias, são nos momentos difíceis que as coisas se organizam. São nas tragédias que nós nos blindamos e nos preparamos para darmos saltos maiores. O fim não é o fim. A pessoa que produz por 1000 homens, ela tem isso dentro dela. Diga para o seu irmão: a tua jornada não acaba aqui. Diga para ele: Deus está te chamando de volta para a vida, de volta para a batalha. Quem crê, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Irmãos, você pensa que é só a perseguição que te tira da batalha? Está enganado. A perseguição é uma estratégia para te tirar da batalha. Mas diga comigo: o sucesso também pode me tirar da batalha.
Existe o outro lado que também é muito perigoso. Quando você vence na vida, você tem uma boa casa, um ótimo salário, excelente aposentadoria, carro novo, os filhos estão formados. Daí você pretende fazer como o pastor Merlis Carotti, autor do livro Louvor que Liberta e o Poder do Louvor. Merlis Carotti foi capelão do exército americano na guerra do Vietnã. Era ele que aconselhava as famílias dos soldados e, como pastor, dava notícia para as famílias dos soldados quando algum deles falecia. Merlis trabalhou a vida inteira no aconselhamento pastoral. Foi um dos pastores mais famosos do mundo. Ele escreveu sua experiência como capelão do exército americano na guerra e vendeu milhares e milhares de livros em quase 100 idiomas em todo o mundo. Tornou-se o mais requisitado conferencista mundial, muito rico, poderoso e famoso. Entretanto, quando ele estava mais velho, chamou sua esposa e disse: querida, nós já trabalhamos muito, agora vamos tirar um dia de folga, sendo esse, na semana, um dia de descanso. Vamos tirar um dia só para descansar. Aí tiraram um dia. Só que Merlis Carotti gostou daquele dia. Ele falou assim: querida, vamos fazer o seguinte, todo mês vamos tirar uma semana de descanso. Não conversamos com ninguém, não aconselhamos, não atendemos telefone, vamos descansar. Mas eles gostaram tanto, porque saíram para pescar, passear, iam ao shopping e tomaram a decisão de, ao invés de saírem uma semana, ele diz, durante 15 dias no mês, vamos descansar. Descansaram 15 dias e gostaram do descanso, daquele momento gostoso de curtir a família, de curtir um ao outro. Aí Merlis comprou um iate, falou: querida, nós agora vamos nos aposentar. Ele pegou a carteirinha dele de pastor, foi na igreja que ele congregava, entregou, falou: pastor, toma aqui a minha carteirinha, eu não sou mais pastor, eu vou descansar, porque eu já trabalhei demais. Comprei um iate, vou ficar com a minha esposa passeando pelo mundo. E ele entra no iate, começa a rodar o mundo, descansando, passeando, até que um dia, lá dentro daquele iate, Deus visita Merlis Carotti e fala assim: Merlis, você é um pregador do evangelho. Merlis, eu não te chamei para você ficar descansando a vida inteira. Merlis, eu não te chamei para você ficar andando de iate para cima e para baixo. Merlis, eu não te prosperei para você abandonar o chamado que eu tenho para a sua vida. Merlis, eu estou te chamando de volta para a vida, de volta para a batalha. E ali o Merlis, contando seu testemunho, ele disse que o Espírito Santo falou com ele assim: prega, pregador, e não pare de pregar. Prega, pregador, e não pare de pregar. Prega, pregador, e não pare de pregar. Sabe o que Merlis Carotti fez? Chamou a sua esposa, contou a experiência para ela, e no outro domingo, lá estava Merlis Carotti, sentado no primeiro banco da igreja, assistindo o culto. Depois do culto, ele senta com o pastor dele e diz: pastor, eu estou pedindo que o senhor me aceite de volta na igreja, porque Deus falou comigo que não é hora de aposentadoria, não é hora de dependurar chuteira. Deus me disse: prega, pregador, e não para de pregar. Diga para quem está do seu lado: prega, pregador, e não para de pregar. Fala para o outro aí: prega, pregador, e não para de pregar. Meu irmão, talvez você pensou que era tempo de descanso. Talvez você pensou que era tempo de aposentadoria. Talvez você pensou que era tempo de curtir a vida. Mas Deus está dizendo: eu conto contigo, eu vou te usar. Você é meu escolhido. Quem entendeu, dá glória a Deus aí, irmão. Pode aplaudir ao Senhor.
O desafio do presidente da revista Isto É. O presidente da revista Isto É, ao Zugorai, recusou a vender sua revista para a Globo, na época por 70 milhões, antes do surgimento da revista Época. Olha para você ver. E aí perguntaram para ele: mas espera aí, você é dono da Isto É, você abriu mão de 70 milhões? Você poderia pegar esse dinheiro, guardar no banco e viver só do juro. Aí sabe o que o presidente da época disse? Nessa idade, se eu pegar 70 milhões com esse dinheiro, eu vou ficar em Nova York alimentando pombos? Eu vou ficar em Nova York olhando para o céu, para a lua? O que eu vou fazer com 70 milhões? Na Isto É, eu sinto que ainda tenho muito o que fazer, e a obra da minha vida não pode parar. Um ímpio, ele disse: eu não vou vender, porque não é hora de aposentadoria, eu tenho muito o que fazer ainda. Estou falando de um ímpio. Muitas pessoas, elas pensam em parar. Pastor, eu quero muito dinheiro para eu parar. Irmão, se você parar, você morre. Se eu sair desse altar, eu morro. O meu pastor já está com quase 70 anos. Ele prega toda quarta-feira. 3 horários: 9 da manhã, 3 da tarde, 7:30 da noite. Domingo, uma hora dessa, ele está pregando. Vai para a igreja todo dia. Sabe por quê? Porque nós não podemos parar de fazer aquilo que Deus chamou que a gente faça. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode prosperar muito, mas Deus, Ele quer te usar. João, na ilha de Pátimos, o apóstolo São João foi condenado à prisão perpétua e ficaria exilado na ilha de Pátimos, e lá sofreu uma das maiores humilhações de sua vida. Então Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é o Alfa e o Ômega, vai à ilha de Pátimos e fala com João: João, eu estou te chamando de volta para a vida, de volta para a batalha. O diabo poderia achar que o futuro do apóstolo João seria viver exilado até a morte, mas o futuro dele foi escrever a maior revelação de todos os tempos, o livro do Apocalipse. Deus está dizendo aqui nesta manhã que Ele tem coisas novas para fazer na tua vida. Deus está dizendo aqui nesta manhã que Ele vai te usar com milagres extraordinários. Deus está dizendo aqui nesta manhã que Ele tem coisa sobrenatural para liberar sobre ti. Não desista, meu irmão. O diabo, ele decreta o fim do casamento, fim do ministério, fim da empresa, fim da alegria, fim da felicidade, fim do prazer de viver, fim da vida espiritual. Já era, vai desviar, acabou. Mas Deus está dizendo: onde o diabo colocou um ponto final, eu estou colocando uma vírgula. Ponto final diz acabou, mas vírgula quer dizer eu continuo escrevendo a sua história. Quem produz por 1000 homens, ele tem que ter isso dentro dele. É na tragédia que Deus libera coisas grandes. Meu irmão, certa feita, um comandante de um navio americano foi invadir uma ilha. E quando os soldados estavam dentro daquele navio, aproximando-se da ilha, o comandante disse: nós temos que vencer. Para invadir a ilha, queria, se eles chegassem lá dentro, e na hora da batalha, se eles não matassem, eles seriam mortos. E aquele comandante dá uma injeção de ânimo na tropa, e ele pega um tonel de gasolina e fala assim: ó, não se preocupe, porque eu sei o que eu estou fazendo. O navio se aproximando da ilha, ele começa
a jogar gasolina no navio todo, e vai jogando gasolina daqui, gasolina dali, e a tropa dizendo: comandante, o senhor está doido? Para que esse negócio de gasolina? O que é isso, comandante? Para que isso? Aí o comandante diz: calma, que eu sei o que eu estou fazendo. De repente ele fala assim: ó, fiquem atentos, porque vocês vão ter que pular. Põe as armas nas costas, as mochilas, que vocês vão ter que ir nadando para ir. Mas o senhor está doido, comandante? Até que o comandante, depois que encheu de gasolina o navio, ele pega um fósforo, risca e põe fogo no navio. Quando ele põe fogo no navio, o navio começa a pegar fogo, a tropa pula no mar e vai nadando, até chegar na ilha, todo mundo já cansado, todos os soldados chegaram na ilha, e de repente, quando eles chegam na ilha, o comandante vira para eles e diz: olha para trás. Quando eles olham para trás, o navio, bum, explodiu, pegou fogo. E no meio das chamas, o comandante olhou no olho de cada soldado e disse: olha lá, o navio já pegou fogo. Ou nós vencemos aqui, ou nós morremos aqui. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Diga para o seu irmão: o seu barco já pegou fogo. Diga para ele: não tem mais volta. Você é de Jesus. Você vai fazer obra de Deus. Você vai ser usado nas mãos de Deus. Se tem alguém que crê, aplaude e glorifica ao Senhor. Irmão, precisamos entender esse princípio. Quando o diabo diz: não tem mais jeito, Deus está dizendo: você continue. Para encerrar, Jesus, o diabo disse para Jesus na cruz, com prego nas mãos, com coroa de espinho, com prego nos pés, com peito rasgado, o diabo disse: acabou. Só que lá do céu, Deus, porém, disse: Jesus, o fim não é o fim é o começo. Todo o poder nos céus e na terra eu entrego nas suas mãos. Fica de pé, por gentileza, igreja. Eu vou orar por você agora. Deus está dizendo: de volta para a vida, de volta para a batalha. Deus está dizendo: abra as mãos assim, ó. O que é que está tirando você da batalha? O que tirou você da batalha? Não sai agora, por favor. É momento de oração. O que tirou você da linha de frente, meu irmão? O que tirou você da batalha? O que fez você pensar que a aposentadoria é o melhor caminho? Feche os seus olhos agora. Diga: Pai, eu não vou parar. Diga: Pai, eu estou de volta. Eu estou de volta para a vida. Eu estou de volta para a batalha. Fala com Deus aí agora. Feche os seus olhos. Fala: Pai, nem coisas ruins, nem coisas boas vão me tirar da batalha, nem coisas do passado, do presente ou do futuro, nem vitórias e nem derrotas, nem decepções e nem conquistas, nem percas e nem realizações vão me tirar da batalha. Abra a tua boca e agora fala com Deus aí agora. Fala: Pai, eu estou de volta para a vida. Segure na mão de quem está do seu lado, meu irmão. Começa a orar por essa pessoa, começa a orar por esse irmão. Diga: Pai, traga esse meu irmão de volta para a vida, traga esse meu irmão de volta para a batalha. Abra a tua boca e agora, abra a tua boca e agora diga: Pai, o Senhor é aquele que entra com providência. Se o diabo disse que é o fim de alguma área da vida dele, o Senhor está dizendo: é o começo, é o começo, é o começo, é o começo. Ora igreja, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui decretando nesta manhã que o Senhor está chamando homens e mulheres de volta para a vida, de volta para a batalha. Estou aqui decretando nesta manhã, meu Pai, que o Senhor é um Deus que tem poder de transformar
transformar o fim em começo. Levante as mãos agora, igreja. Vai recebendo esta unção. Vai recebendo esta unção. Vai recebendo esta unção. Abra a tua boca. Deus está visitando pessoas aqui. Deus está chamando homens e mulheres de volta para a vida, de volta para a batalha, de volta para a vida, de volta para a batalha. O fim não é o fim. Merlis Carote, prega, pregador, e não pare de pregar. Prega, pregador, e não pare de pregar. Eu não sei qual tragédia que aconteceu, mas Deus está dizendo: eu vou te usar ainda, eu conto com você ainda. Abra a tua boca. Adora, 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 adora. Olha Deus te visitando aí. Olha Deus te visitando aí. Não é hora de aposentadoria, não é hora de dependurar a chuteira. Adora, 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 adora. Vai, 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 vai. Abra a tua boca, 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 abra a tua boca. Ricancho manabasu, rimanabasuriandarai, ricancho bachorabadabasu, rimanabasuriandarai. Adora, vai, vai, adora, 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 adora. Deus está te chamando, Deus está te chamando, Deus está te chamando. Jamais vou morrer. Aleluia, Não desista, aleluia, não aleluia, pare de aleluia, lutar. aleluia, Não pare aleluia. de Vai, 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 vai. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando o seu sonho. É nesta manhã. É tua visão. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Recebe a cura. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Eu vou te usar ainda, Elias. Eu vou te usar ainda, Daniel. Eu vou te usar ainda, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode estar dentro da fornalha, pode estar dentro da cova, pode estar dentro até mesmo da barriga de um peixe, mas eu vou te usar. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Escuta, é na tragédia que começam os melhores dias da nossa vida. É na tragédia que nós damos uma virada na nossa vida. É na tragédia que nós tomamos decisões. Quem está aqui? Pastor, eu estava pensando em desistir de alguma área da minha vida. Levante a mão. Eu quero orar por você. Vem aqui diante do altar. Venha. Venha correndo. A igreja fica de pé orando comigo. Deixa o corredor aí aberto. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Venha. Aleluia. Não desista. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Pastor, eu estava pensando em desistir. Deus está te dizendo: de volta para a vida, de volta para a batalha. Pastor, eu estava pensando em desistir. Eu estava pensando em abrir mão do meu casamento, da minha empresa, do meu trabalho, do meu ministério. Deus está te dizendo: eu te chamo nesta manhã de volta para a vida. Eu te chamo nesta manhã de volta para a batalha. Eu queria convidar todos os homens que saíssem do teu lugar e viessem aqui diante do altar, que eu vou orar por vocês. Deus vai te renovar hoje, querido. Deus está te chamando de volta para a vida, de volta para a batalha. Irabachora cancho manabassuriandarai. Deus está te chamando para você voltar à prática das primeiras obras. Não é hora de aposentadoria. Não é hora de dependurar a chuteira. Nada disso. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora.
O que tirou você da batalha? Foi uma coisa boa? Foi uma coisa ruim? Feche os olhos agora. Deus vai visitar pessoas aqui. Às vezes alguém parte, alguém morre. Dá vontade da gente morrer junto. Uma traição, alguém que você ajudou tanto, que você investiu tanto, depois te trata como um cachorro, sem nenhum valor. Deus está te dizendo que nada vai te tirar da batalha. Deus está te dizendo que Ele conta contigo. Deus está te dizendo que Ele te renova hoje. Às vezes é uma enfermidade, às vezes um vício, às vezes uma crise. Dá vontade de fazer como Elias. Deus, me leva, Deus. Eu não vou suicidar porque eu sou crente. Feche os seus olhos agora. O Espírito Santo está aqui. Júnior, cuida lá do irmão Júnior, por favor. Feche os olhos agora, igreja. É o seu momento com Deus. Feche os seus olhos. Quem está atrás, quem está na frente, o Espírito Santo vai te visitar. E assim como Ele visitou lá no meio daquele oceano Merle Carote, Ele vai te visitar nesta manhã. Não é hora de aposentadoria. Não é hora de dependurar chuteira. Não, rabachou, racanchou, manai. Não é hora de abrir mão. Glória a Deus. Ribachou, racanchou, manabassuri, andarai, manabassuri, andarai. Ricancho, baixou, ramanai. Aleluia. Prega, pregador, e não pare de pregar. Prega, pregador, e não pare de pregar. Eu estou com você dentro desta cova, Daniel. Babilônia vai ouvir seu testemunho. Eu estou com você, Jesus, nessa cruz. O poder sobre céus e terra eu dou na tua mão. É na hora da crise, é na hora da luta que começa os melhores dias da nossa vida. Japão se tornou aquela potência por causa da bomba que destruiu tudo, mas hoje o Japão é uma potência mundial. Deus está dizendo para a gente aqui, às vezes é necessário pegar fogo em tudo para brotar uma grama nova. Ora baixora canchoro manabassuri andarai.
Eu não sei o que te tirou da batalha, mas Deus está dizendo que Ele quer te usar. Você vai produzir por 1000 homens, e quem produz por 1000 homens, ele sabe que ele volta para a batalha. Ele volta para a batalha, ele começa tudo de novo. O fim não é o fim, o fim é apenas o começo. Sacode a poeira, levanta a cabeça, dá a volta por cima e começa tudo de novo a partir de hoje. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta as mãos, levanta as mãos. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os seus sonhos. E a tua visão. E a tua visão. Amém. Ó, o fim, aí você declara, é o começo. Aleluia. Amém? Eu digo o fim, você declara, é o começo em nome de Jesus. Aleluia. Sabia que é quando acontecem tragédias que começa coisas novas na nossa vida? Então, querido, Deus está no controle. Oh, aleluia. Deus está no controle. O fim, você declara, é o começo. O fim É o começo. o fim. É o começo. Aí eu digo, de volta para a vida, e você levanta a mão e declara, de volta para a batalha. De volta para a vida. De volta para a batalha. De volta para a vida. De volta para a batalha. Aí eu digo, prega, pregador, e você declara, e não pare de pregar. Aleluia. Prega, pregador. E não pare de pregar. Prega, pregador. E não pare de pregar. Você vai abraçar no mínimo 7 pessoas, homem com homem, mulher com mulher, dizendo, Deus te chama de volta para a vida, de volta para a batalha. Profetiza isso.